Olha, estamos com uma pessoa aqui conosco já. Maravilha, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu não estou percebendo ainda quem é que chegou, porque eu não estou com o notebook. Eu estou fazendo essa transmissão pelo smartphone e aí eu não consigo. Mas aí duas pessoas na live, muito obrigado pela presença. Tá? Magda Altafini, minha querida, muito obrigado por sua participação, por sua presença, Magda. Que legal, a primeira pessoa a entrar em nossa live hoje, a Magda Altafini. Como você está, minha querida? Seus pais, né? Você foi visitar seus pais? Tudo tranquilo? Bom dia, querido. Muito bom dia. Olha, estamos com 2 likes, mas aí é só uma pessoa, que é a Magda, que está aqui presente com a gente, interagindo. Então, vamos esperar mais um pouquinho, né? A live de hoje eu estou me propondo a conversarmos sobre esse tema aí que eu coloquei, né? O crítico. Ela não fui, estava muito frio. Ah, imagino. Eu vi na televisão, eles estavam informando que realmente aí estava muito frio. Aí no sul, Gramado, Canela, exatamente Gramado e Canela que eles falaram, né? Muito frio mesmo. 3 graus. Nossa, quando eu fui a Gramado, estava dando, eu acho que eu cheguei até 5 graus, 6 graus, alguma coisa assim. Não, não isso pela madrugada. Eu acho que às 10 horas da manhã, esse horário mais ou menos, eu cheguei a 10 graus. Acho que foi isso. 3 graus, nossa senhora. Nevou aqui na Serra. Eu vi, Magda, eu fiquei assim impressionado, né? Porque eu tenho uma vontade de pegar, né? Essa neve aí, de saber como é, essa sensação, né? De tudo que acontece, né? No clima. Porque quando eu fui no Snowland, aquela neve lá, aquele gelo, né? Não é um gelo, é um gelo fabricado, na verdade, né? Seria um gelo artificial, digamos assim. E eu queria muito ter essa sensação de sentir a neve, de pegar na neve, né? Então, então vamos esperar os colegas. Se você puder, Magda, compartilhar essa live, eu te agradeço muito, tá? Faz um tempo que eu estava afastado de lives, mas eu não estava afastado da plataforma e estava fazendo gravações, né, para o canal. Inclusive ontem eu subi um vídeo falando sobre, olha, Lica Vlog, bom dia minha querida, seja muito bem-vinda à nossa live, tá? É um prazer ter você aqui conosco. Então eu estava comentando que ontem mesmo eu subi um vídeo, né, falando sobre tag dos pés, que foi um desafio que a Cida Empoderada me fez, e ela fez a semana passada esse desafio e eu cumpri ontem, né? Então, passei o dia todo fazendo as filmagens aqui, mostrando os meus aparelhos que eu utilizo para fazer massagem nos pés. E aí foi uma correria tão grande que teve aparelho que eu não mostrei. E depois que eu postei o filme, né, o vídeo, olha, Cantinho da Shirley. Bom dia, Ed, amigo. Bom dia, minha querida. Seja muito bem-vinda, Cantinho da Shirley. Eu acho que uma outra pessoa também subiu aqui agora. Cida é demais, adoro ela também. Pois é, Lica, a Cida me fez esse desafio porque eu fiz uma live com ela na banheira, né? Que é o meu novo quadro, na banheira com movicidade. E aí, nesse desafio, ela topou estar na banheira comigo, né? E a gente fez 70 perguntas e foi muito legal. E aí, em seguida, ela me fez esse desafio também, né? Como pagando com a mesma moeda, ela disse: então, vou te desafiar para você fazer a tag dos pés. E assim eu fiz, só que, como eu estava comentando, né? Ontem, depois que eu postei o vídeo, que eu fui assistir, eu percebi que eu tenho outros equipamentos aqui em casa de massagem dos pés, né? Do corpo em geral, e eu não utilizei, né? E eu digo, poxa vida, então ficou equipamento sem mostrar para o pessoal. Mas é assim, da próxima vez eu vou planejar mais, né? Ter mais paciência, juntar tudo que eu tenho para fazer um vídeo completo, porque agora não dá mais para estar mostrando, né? Para estar editando o vídeo. Já foi, deixa lá, ok? Então, vídeo adorei, vi os equipamentos, a Cantinho da Chile está falando.
A Lika Vlog falou alguma coisa que passou muito rápido, mas daqui a pouco a gente vai ver o que que é. Então, eu trouxe esse tema aqui, né? Vamos começar a entrar no tema, né, do crítico, né? Eu trouxe esse tema porque nesse período que a gente está vivendo, muito próximo, né? A gente faz a parte 2. Ah, ok, Lika Vlog, faz a parte 2. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei, viu? É bem capaz. Eu acho que eu vou pegar essa sua ideia aí, fazer a parte 2. Legal, eu gostei de fazer tag dos pés. Vou fazer almoço e te escutar, amigo. Tá bom, Magda? Ok, minha querida. Faça um bom almoço aí e uma boa sobremesa, tá? Depois poste aí pra gente ver o que foi que você fez. Então, eu pensei nesse tema, né, do crítico, porque nós estamos vivendo esse período muito juntos, muito próximos, né? E as pessoas estão tendo mais tempo de estar junto, de estar convivendo ali no dia a dia, acordando, né, dormindo, convivendo, e a mente muitas vezes fica sem ocupação. E quando você está trabalhando em dias normais, em períodos normais, você está muito ocupado, né? Você está em contato com outras pessoas, você está em outros ambientes, né? Você está fora dessa insegurança que você vive hoje. Então, o que acontece? Neste reduto que a gente se encontra, muitas famílias estão tendo mais tempo de estar convivendo e observando o defeitos, né? Colocando defeitos nas pessoas, nos filhos, no esposo, na mulher, né? Então elas estão tendo mais tempo de conviver e me parece que essa questão do estão percebendo, né? Coisas que não percebia antes, coisas que por não estar tão próximas, elas estavam despercebidas. E muitas vezes são coisas simples, coisas irrelevantes, mas as pessoas têm feito críticas, têm apontado, têm observado, né? Então, os pais têm feito muitas vezes isso com os filhos. A Cat Vlog também entrou. Seja muito bem-vinda, Cat Vlog. É um prazer ter você aqui. Então, coisas que as pessoas. Tem tantas notícias na TV, brigas, famílias, exatamente. Então, eu percebo que as pessoas estão apontando muito o defeito do outro, né? Muitas vezes não é um defeito, né? Cada um tem o seu jeito, tem o seu comportamento. E o que acontece é que as pessoas estão saturadas, né? Estão saturadas, elas não procuram fazer novos planejamentos, mudar a rotina, né? Então estão sempre ali, sempre observando o outro, os passos, né? O barulho que o outro faz, o que o outro fala, o comportamento, se o outro deixou o prato sujo, o copo em cima da pia, né? Se não lavou os pratos, aí tudo é um motivo para crítica, para briga, para confusão. Então, esse tempo maior que as famílias estão tendo, muitas estão utilizando para criticar, em vez de se ajudar, criticar. E a crítica é um problema muito sério, né? A crítica, eu conheço pessoas que elas vivem para criticar os outros. Elas têm elas se encontram num domínio de posição e autoridade, né? Que elas se acham muitas vezes superiores, se acham pavões, né? Elas não têm temperança, né? E elas acabam achando que o outro é o problema. O outro precisa de ser consertado. Ele é que tem a razão. Ele é que é o padrão correto. Então tem gente que vive fazendo isso. Eu conheço pessoas, é isso mesmo, pessimistas. Exatamente isso, vlogs. Pessoas pessimistas. Pessoas que não conseguem enxergar a beleza em nada. Uma pessoa que faz esse tipo de crítica, que vive para fazer esse tipo de crítica, né, que é uma crítica que desconstrói, são pessoas que eu não considero que são pessoas felizes, porque elas não são perfeitas. A partir do momento que eu estou criticando o outro, que nada para mim tá bom, né? Tudo que o outro fala, eu ponho um defeito, eu digo que tá errado, aí eu cito sempre um exemplo, né?
Ah, não, você deveria fazer como fulano de tal fez. Aí eu conheço um outro modelo, né? Tem gente que critica tudo, critica a casa, critica os filhos os sobrinhos, né? Ah, minha irmã não sabe educar. Olha os filhos dela como são. Ah, olha a forma que eles se comportam. Concordo, Ed. Tem pessoas que só querem jogar a pessoa para baixo. Exatamente. E aí a autoestima, ó, vai lá para baixo. Você não ajuda em nada. Se você estiver pensando que com suas críticas você está elevando, está ajudando o outro, pelo contrário, você está colocando para baixo. Então, eu comecei a. Em lives passadas, a gente falava sobre os nossos palhaços, né? E aí nós temos vários palhaços. Temos. E um dos palhaços é o palhaço, o crítico, né? Tem gente que tem esse palhaço, convive com ele eternamente, 24 horas por dia, e eles não percebem. Eu lembro que eu conheço pessoas que no trabalho, no meu trabalho e também no meu convívio familiar, que elas, tudo que a gente, qualquer novidade, né? Por exemplo, se eu compro um equipamento, aí ela diz, ah, esse equipamento aí, essa marca não é boa. A marca boa é tal marca. Ah, aí ele diz, essa pessoa trabalha, a esposa trabalha, o filho trabalha, a renda deles é uma renda boa, mas ao carro que eles têm, carro que já faz 10 anos que estão com aquele carro, nunca que mudaram um carro. Aí, eles ganham tão bem, mas olha só a forma que aquela pessoa se veste, né? Ganham tão bem, mas os filhos nem estudam em escola particular, tem escola pública. Gente, pessoas criticam tudo. Se você compra um carro do ano e chega, essa pessoa diz assim: ah, essa marca de carro não é boa. Marca de carro boa é marca tal. É a marca do meu carro. Percebem? Então, gente, isso é incrível. Dá até para. E às vezes eu acho até engraçado. Mas é muito sério. Tem pessoas que vivem para fazer isso. Para fazer essas críticas de tudo. Nada para essa pessoa tá bom. Nada tá bom. Né? Alguém falou assim que as críticas só me fortalecem. Isso mesmo. Então, mas tem pessoas que elas recebem isso, estão no nível, né? Um nível com uma sensibilidade tão já delicada, né? Porque as pessoas têm vários problemas na vida, né? Várias dificuldades. Aí você chega fazendo uma crítica dessa, tem pessoas que, ó, a autoestima cai mesmo. Tem pessoas que acreditam naquilo que o crítico está falando. Aí tem pessoas que procuram até mudar a forma de viver, né? O modo de vida, o modo de proceder. Tem pessoas que, eu comprei esse carro aqui, falando de tal, disse que a marca não é boa, é um carro que se quebra frequentemente, é um carro que consome muito combustível, eu vou trocar de carro. Aí volta e vai trocar de carro para satisfazer o crítico. Aí quando ele troca de carro, o crítico fala assim, aquela cor é horrível, essa cor desse carro aí. O carro é bom, mas a cor é horrível. Então, gente, quando a pessoa tem esse instinto de fazer críticas, nada para ela tá bom, nada para ela é perfeito. Tudo ela tende a diminuir. E o pior, tudo que é dela é o bom, é o melhor. A casa dela é a melhor, né? Os móveis dela são os melhores, né? Então, tudo que ela faz é o melhor. E quando ela não tem aquele melhor, porque muitas dessas pessoas elas não têm nada mesmo, né? São pessoas pobres de espírito, pobres em sua totalidade. Então o que é que ela faz? Ela diz: eu não tenho, mas isso que você tem é inferior ao de fulano de tal, porque as pessoas estão tendo isso aqui. Eu vi que fulano de tal comprou isso aqui, tá? Isso que você tem é ultrapassado. Ah, não gostei. Aí sempre coloca uma dificuldade. Eu convivo com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Eu acho que vocês já conhecem esse tipo de pessoas. É muito comum, né?
tanto no ambiente familiar como no ambiente de trabalho, entre os amigos também. Tem gente que é muito, né? É tão perfeccionista que eu imagino, aí eu olho para a vida dessa pessoa, né? Porque tudo que a gente faz, essa pessoa diz, não, tem que melhorar isso, não tá com um problema aqui, e nunca tá, gente, nunca há um elogio, né? Tem pessoas que nunca elogiam nada, nada, tudo tá ruim. Aí eu olho para a vida dessa pessoa e vejo que é uma vida sem sucesso, né? É sem sucesso de fato, porque você busca essas perfeições e você não encontra, né? Pessoas que no relacionamento amoroso, pessoas extremamente infelizes, pessoas que ficam buscando aventuras, porque elas não se encontraram, elas não estão bem, elas não se resolveram, não é? Ora, se eu vivo criticando tudo e todos, a minha vida, essas pessoas são muito infelizes. São pessoas que estão faltando alguma coisa na vida delas. Na verdade, eu diria, estão faltando alguma coisa não, estão faltando muitas coisas. E nesses palhaços que a gente comentou, né, desses 9 palhaços, né, existe o palhaço, o controlado, ignorado, criticado, alienado, inútil, inferiorizado, abandonado, maltratado. Existem tantos palhaços. Esses palhaços, eles estão sempre ligados a alguns domínios nas nossas vidas, né, algumas áreas, né, alguns perfis da consciência. Então, o palhaço, por exemplo, o crítico, né, que eu comentei no início, que é o domínio de posição de autoridade, né, superioridade, inferioridade. Ele é o pavão e é o João Ninguém também, não é? Então, aí entra no domínio das rivalidades, né, da imparcialidade, autorrespeito e temperança. Então, são pessoas que elas estão nesses extremos e elas não conseguem ter uma definição do que elas realmente são. Eu estava olhando aqui nos eneagramas, estou com alguns pontos aqui. Eu peguei que esse crítico ele vai estar justamente ligado ao idealista, que é um tipo de palhaço, o idealista, o aventureiro e o observador. Adriel Gonçalves, bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Então, o crítico ele vai estar ligado ao instinto do idealista, do aventureiro e do observador. E aí, dentro desse eneagrama das fixações, a gente observa que está relacionado a irmãos, mundo, grupo do fazer, instinto de adaptação, é onde estou, e o ego prático. Passando para o eneagrama aqui dos pontos de choque, esse palhaço crítico ele vai estar relacionado ao medo, ego prático, bem e mal. O eneagrama que eu falei para vocês anteriormente do pavão, né, do sentimento, do domínio de autoridade, dessa posição de superioridade, inferioridade, está no eneagrama dos perfis dos domínios da consciência. E no eneagrama das 3 intensidades das portas, estou aqui com um eneagrama com 9 pontos, né? Então, esse crítico, hoje eu vou mirar exatamente no crítico. Então, no eneagrama das 3 intensidades das portas, esse crítico ele vai estar no ponto 5, 6 e 7, né? O 5 é o ponto da fobia, que é o grau de antipatia, que causa antipatia mesmo entre as pessoas. É o 2º grau de aversão e um 3º grau de repulsão. Então, imagine que alguém crítico, né, vai estar contemplado exatamente nesse grau: antipatia, aversão e repulsão. Quem gosta de ficar, gente, ao lado de alguém que é crítico, que te coloca para baixo, né, que diminui a tua autoestima? Ninguém. Então, ainda no eneagrama das 3 intensidades das portas, nós temos aqui o pânico, né, que é o ponto 6, que é o grau da fuga evitante, o 2º grau espalhando pânico e o 3º grau rendição e colapso. Então,
O crítico, ele causa pânico, ele causa fobia nas pessoas, ele pode causar fobia no ambiente de trabalho, pânico também, e pode causar isso dentro de uma família e entre os amigos. Ele pode causar também na sociedade. Sociologicamente falando, a gente entende que a fofoca, por exemplo, ela é responsável pelo controle social, né? A fofoca, sociologicamente falando, ela é um controle social. As pessoas tendem a evitar, a se controlar, a se policiar antes de fazer qualquer coisa, porque elas têm medo da fofoca. Então a fofoca controla. Mas tem essa crítica que se faz, que geralmente é destrutiva, né? Que causa o pânico e a fobia também na sociedade, tá? O ponto 7, né, nós falamos do ponto 5, ponto 6, o ponto 7 é o ponto da libertinagem. Então, também no ponto 7 da libertinagem, nós temos aqui o grau 1, que é a absorção excessiva, o grau 2, a absorção além da sociedade, aliás, além da saciedade, e no grau 3, a absorção excessiva severa, essa libertinagem. Então, tanto para o crítico como para quem é criticado, né, aqui é um ponto muito sério, porque as pessoas tendem a acreditar, a assimilar aquilo, a interiorizar a crítica. Né? Então, há uma destruição muito grande na vida das pessoas. E eu tenho como exemplo, aqui, eu lembro que na sala de aula, aí, há alguns anos aí, era meu segundo dia, terceiro dia, eu acho, nesse colégio, né? E aí eu fui dar aula, uma das minhas turmas era o último ano do ensino médio. E se eu não estou enganado, eu lecionava duas disciplinas nessa sala, era história, eu acho que ou era filosofia ou era sociologia, não estou bem lembrado não. Mas esse terceiro ano era muito criticado por toda a escola, né, por todo o colégio. Era criticado não só por professores, mas pelas outras turmas também. Geralmente o terceiro ano, o pessoal tem uma rivalidade, né? Porque é o último ano daquela turma e as pessoas tendem a dizer, a turma é muito tirada, é muito metida, né? Desculpa a expressão, porque é o último ano deles, eles vão se formar, vão colar grau, eles se sentem. Geralmente acontece isso, né? Eu tiro por experiência. Quando eu fazia meu ensino médio, era o último ano, eu, eu, a turma se sentia, estamos no último ano, vamos colar grau, os outros estão lá atrás, já passamos por essas fases aí. Então as pessoas tinham essa tendência a meio que menosprezar quem estava nas séries anteriores. E quando também a gente estava nas séries anteriores, né, a gente olhava para o último ano, o terceiro ano, e dizia, nossa, eles são os últimos anos, é o último ano deles, né? Ele passou por tudo isso aqui que a gente está passando, por essas dificuldades, eles são os melhores, os suprassumos, né? E a gente deseja chegar também no último ano. Mas o que acontecia nesse terceiro ano desse colégio, né, que eu lecionei, era que acontecia o contrário. As pessoas, as outras séries, as outras turmas não invejavam, não queria estar lá, não queria ser aquela turma, porque era uma turma apática, uma turma triste, uma turma sem vontade de estudar, uma turma que tinha uma autoestima muito baixa. E eles mesmos se achavam assim. O colégio todo achava e eles também se sentiam dessa forma. E aí, no meu segundo ano, no segundo dia de aula, né, os professores já me passaram as coordenadas. O terceiro ano são os mortos-vivos. Eu digo mesmo, mas por quê? São desinteressados, eles não se dedicam, eles dormem na sala, eles são apáticos. Você vai ver, professor, quando você chegar na sala, vocês vão ver, você vai ter certeza do que eu estou dizendo. Né? Eles não participam de nada, não se interessam. Eu digo, rapaz, eu quero. Aí aguçou minha curiosidade. Eu quero conhecer esse terceiro ano. E aí
nas turmas, nas outras turmas, né, que passei, antes de conhecer o terceiro ano, essas turmas também diziam, professor, já chegou no terceiro ano? O senhor vai ser professor do terceiro ano? Eu digo, vou. Ah, professor, meu Deus do céu, quando eu chegar lá no terceiro ano, o senhor vai ver. Viu? Eu digo, mas o que, gente? E a galera dizia, professor, parece que todo mundo ali é morto. Eu digo, é mesmo? Gente, quer dizer, os alunos comentavam isso no terceiro ano, os professores comentavam, a direção da escola comentava, e digo, rapaz, o caso é sério. Mas me deu tanta vontade de conhecer esse terceiro ano que eu ficava contando os dias para chegar lá. Porque eu digo, não, não é possível. Tem que ter alguma coisa, eu vou descobrir o que está faltando nesse terceiro ano, porque eu sempre gostei de desafio, gente. Eu sempre gostei. Quando eu vejo, assim, alguém que está nesse marasmo, assim, para mim é um desafio, né? Para entender o que está acontecendo para a gente mudar, porque não é possível, né? Todo mundo ser assim. Então era uma turma reduzida, não tinha mais do que 17 alunos no terceiro ano. E aí chegou exatamente o dia de eu conhecer o terceiro ano. Aí quando eu entrei, gente, de fato, eram pessoas mórbidas, eram pessoas sonolentas, eram pessoas que não se conversavam, eles não sentavam do lado do outro, apenas dois alunos que sempre estavam juntos, eram dois vizinhos, né? Mas os outros sentavam em cadeiras afastadas, uma lá no fundo, outra no meio, outra na frente, e assim aqueles gatos pingados bem separados. Eu digo, gente, eles não interagem, não participam, eles não fazem leitura, e você tinha que insistir para que eles lessem, né? E uma das minhas disciplinas era história, e eu precisava muito puxar pela leitura, né? E eles eram muito apáticos. E eu digo, olha, que maravilha. Adorei essa turma. É a turma que eu gosto, é a turma que eu gosto de trabalhar, é essa daqui, porque é uma turma que tem algo diferente e vai ser incrível a transformação dessa sala. Eu tinha certeza que eu ia conseguir transformar aquela turma. Gente, olha só. Então eu descobri que naquela escola haveria uma campanha sobre a dengue, né, o combate à dengue. Essa campanha ia ser no outro dia. E quem era o professor responsável por essa turma, para estar na campanha? Eu. Porque nenhum professor quis ter essa turma como, como representante dessa turma, né? Para estar nessa campanha. Porque o professor dizia, eu não. Eles não fazem nada, se eu mandar fazer um cartaz, eles não vão fazer. Se eu mandar eles entregar convites, entregar um folheto nas casas da vizinhança, né, de conscientização sobre o combate à dengue, eles não vão querer fazer isso, eles não querem fazer nada. Então, nenhum professor queria trabalhar com aquela turma. E eu fui obrigado a trabalhar com aquela turma. Eu estava chegando ali, né? Era a turma que restava, era a turma que estava preterida. E eu amei o desafio. Eu amei. Eu vibrei. Eu digo, é essa turma que eu quero. Eu quero essa turma mesmo. Eles estão com a autoestima baixa. Os professores estão dizendo que eles não conseguem fazer nada. É essa que eu quero. Porque eu vou mostrar para essa escola, eu vou mostrar para todas as turmas, para os professores e para a direção dessa escola, que essa turma vai ser diferente. E eu não vou começar pegando leve, não. Eu vou começar por cima. Eu vou desafiar essa turma a fazer algo que todos os professores e a escola inteira vai ficar de boca aberta. E eu disse, gente, é o seguinte, amanhã é campanha de combate à dengue aqui no nosso bairro. A escola está participando juntamente com um conjunto de escolas dessa área aqui. Tinha aproximadamente 6 escolas que estavam participando dessa campanha. E nós iríamos, a proposta era sair nas ruas, né? Logo pela manhã todo mundo saía e caminhando nas ruas, passando nas portas, entregando folhetos e fazendo barulho, né? Levando alguns instrumentos para chamar a atenção das pessoas. Essa era a proposta. E no final
E tinha um ponto numa praça, e nós iríamos andar alguns quilômetros, tinha um ponto numa praça em que nós iríamos convergir, e todas as escolas iam se encontrar nesse ponto, para dar entrevistas, né, para os diretores dar entrevista para falar sobre a campanha. Enfim, eu digo, eu sou o professor que vai ajudar vocês, né, que vai estar com vocês aqui para fazer essa campanha. E aí, qual é a proposta de vocês? E aí um estava dormindo, o outro abriu a boca, bocejou, né? A outra estava com a cabeça baixa, todo mundo apático. Eu digo, que maravilha, é assim que eu gosto. É o seguinte, gente, vocês sabem, né, que toda a escola aqui tem vocês como pessoas apáticas, como morto-vivo. Todo mundo comenta, porque quando eu entrei aqui, os alunos todos falaram isso de vocês. É o comentário que se tem do terceiro ano. Então, aí o pessoal, mas os professores aqui, professor, você sabe como são os professores? Você precisa saber como é aqui o ritmo deles aqui com a gente, tá? Gente, nós somos assim por conta deles. Eu digo, é mesmo? Tudo bem. Vamos deixar os professores para lá e vamos cuidar do nosso aqui. É o seguinte, vamos dar uma resposta diferente, vamos fazer com que essa escola se surpreenda com vocês, vamos mostrar para eles que vocês não são nada do que eles comentam. Professor, como assim? A gente vai fazer o quê? Eu digo, nós vamos ter a oportunidade nessa campanha de mostrar o diferente. Vocês vão mostrar um outro lado que ninguém conhece. Vocês vão surpreender. Vocês vão ser, a partir de hoje, a partir do nosso planejamento que vamos fazer hoje, toda essa escola aqui vão sentir desejos de colar com vocês em todas as atividades dessa escola. Porque vocês vão levantar uma bandeira diferenciada. Eu tenho certeza que nenhum dessas turmas pensaram no que nós vamos aplicar amanhã. Gente, era amanhã, era no outro dia a campanha. Eu tinha que pensar muito rápido, porque me disseram assim, professor, então, como nenhum professor quis essa turma, é a turma que está faltando, o senhor vai lá e o senhor faz um cartaz com eles, o senhor pensa em alguma coisa, tá? E para eles participarem também, que eles não podem ficar de fora. Foi isso que me disseram. Não, deixa comigo. Gente, é o seguinte, a minha proposta nós vamos fazer, já que é combate ao mosquito da dengue, nós vamos levantar aqui super-heróis para combater a dengue. Vocês vão ser os super-heróis dessa campanha. Mas super-heróis como assim? Todos vocês amanhã vão estar aqui vestidos de super-heróis. E nós vamos sair nas ruas deste bairro vestidos de super-heróis. Nós vamos combater o mosquito sendo super-heróis. Porque vocês são super-heróis de combate à dengue desta escola. Aí todo mundo ficou assim, esse professor é maluco. Eu adoro quando me chamam de maluco. Professor, mas como é? Conte mais, como é isso? Aí tinha pessoas lá, né, que eram de determinada religião, que não participava dessas manifestações, né? Eu disse, olha, a gente vai, vocês vão se vestir, simplesmente. Quem tiver roupa de super-heróis em casa, se veste. Aí vocês se vestem de super-heróis, quem não tiver... Aí tem... Não, professor, gente, eu não tenho super-heróis, não. Eu tenho lá, eu participei de uma festa de Halloween. Eu tenho de bruxo. Eu digo, ótimo, perfeito. Você vai vir de bruxo. Traz a roupa de bruxo. Você vai também... Vai caçar, é a caçada ao mosquito da dengue. E aí eles começaram a viajar nas minhas ideias. Só, professor, que a gente tem um problema. Eu não tenho roupa. Só um que tinha essa roupa de bruxo. Gente, os outros não tinham roupa de nada, não tinham fantasia nenhuma em casa. E como é que a gente não tem dinheiro para comprar não, professor? Fantasia não, já é amanhã. Como é que ele vai fazer isso? Eu fiz, não importa. Eu vou providenciar fantasia para todo mundo. Gente, vocês acreditam? Eu providenciei fantasia para todo mundo. Eu digo, quando essa escola vê vocês fantasiados, porque o que essa escola, a visão que ela tem de vocês é que vocês são moribundos, que vocês são as múmias, que vocês são mortos-vivos.
Vocês vão mostrar o contrário. Vocês vão se fantasiar do contrário. De heróis, de espantalhos, de bruxos que vão espantar o mosquito da dengue. É assim que vocês vão se apresentar para essa escola. É assim que vocês vão se apresentar para esse bairro. É assim que o terceiro ano vai se mostrar. Fantasiados de heróis. Eles vibraram, eu percebi nos olhares, e eles ficaram ansiosos, e as pessoas começaram a levantar a cabeça e querer entrar, sabe, na discussão, trazendo ideias, mas caíam sempre naquele empecilho. Mas não vai ter fantasia para todo mundo, professor. Nós, eram mais ou menos 17, 20 alunos. Como é que você vai conseguir de hoje para amanhã? Eu digo, isso não é problema. Vocês topam se vestir? Se eu trouxer fantasia de super-heróis, vocês se vestem? Aí eles, a gente vai se vestir sim, a gente se veste. Eu digo, então deixa comigo. Gente, aqui em casa, é porque eu não falei para vocês ainda. Eu sou de outubro, né? Então eu sou do dia 22 de outubro. E aí geralmente eu comemoro meu aniversário no último dia. Faço festas aqui na minha casa, né? A caráter. Então a gente decora a casa de Halloween. Eu tenho muitas fantasias de bruxo, de super-heróis, sabe? Eu tenho diversas, eu tenho infinitas fantasias. E aí eu abri as caixas, escolhi essas fantasias e levei para a escola no outro dia. Me tranquei a porta da sala e eu digo aqui, escolha as fantasias que vocês querem se vestir aí. E eles ficaram naquela agonia só, gente. E aí, levei cartazes também, né? E aí, enquanto alguns maquiavam o outro, né? Eu pedi apenas para eles levarem a maquiagem. Enquanto uns maquiavam o outro, né? Outros faziam cartazes, né? Spam Dengue. Outro cartaz, super-heróis na luta contra o mosquito da dengue. Então eram vários cartazes nesse sentido, né? Sempre espanta a dengue, luta contra a dengue, super-herói na luta contra a dengue, algo dessa natureza. E aí eu lembro que teve uma pessoa, uma religiosa, né? Uma jovem, falou assim, eu não me maqueio porque a minha religião não permite. E eu precisava que alguns estivessem com o rosto branco, né? De pálido, né? Que bruxos, por exemplo, Drácula. Bom, eu queria que as pessoas embranquecessem o rosto, né, para chamar atenção. E outros também que estivessem com o rosto vermelho de sangue também. Eram super-heróis, eram espantalhos, enfim, eram fantasias que demonstrassem personalidades outras, né, e saíssem daquele marasmo. E aí ela disse, essa pessoa que era uma determinada religião falou, eu não me maquio. Eu fiz, não tem problema, minha querida. Eu trouxe aqui argila. Eu levei argila, sabe? Eu digo, vai que eles não levam maquiagem, então eu vou levar argila aqui, porque pelo menos eu garanto o rosto pálido. Digo, olha, coloque argila no seu rosto, que não é pó, não é maquiagem, tá? É argila, não vai prejudicar o teu rosto e você não vai estar se maquiando, se é que sua religião não permite. E aí a gente tacou a argila na cara dessa minha aluna, gente. E ela vibrou e foi muito legal. E a escola toda estava a postos, né? Já estava formada na frente, no pátio. Na verdade, não no pátio, estavam formadas na frente da escola mesmo, na rua. E nós estávamos atrasados. E todo mundo dizia, e todo mundo ficava batendo na porta da sala, né? Professor Ed, cadê a galera? Cadê a turma? A gente já quer sair, tá atrasado, o senhor tá atrasando. Vocês são tão poucos e estão atrasando. Tinha que ser, né? Tinha que ser essa turma daí. O terceiro ano sempre é assim. Já se esperava. Eu digo, tá bom, já se esperava mesmo. Vocês vão ver surpresa. E aí, gente, foi muito legal. Foi muito legal porque, inclusive, eu combinei com eles, né? É um segredo nosso. Primeiro, iniciei o papo assim, né? Quando eu comecei a convencer e trazer minha proposta. Vocês guardam um segredo, é um segredo nosso. Não conta para ninguém.
As outras turmas não podem ficar sabendo. Não pode ficar sabendo porque quando as pessoas souberem no dia, o impacto é maior. E segundo, não pode ficar sabendo para ninguém copiar nossa ideia. Porque vai que querem copiar, né? Porque eles vão sair apenas com placa, com cartazes. E nós vamos fazer o diferencial. Não conta para ninguém. É segredo entre nós. Posso confiar em vocês? Ora, era meu terceiro dia de aula. Não tinha confiança nenhuma ali naquela turma. Como eles iam confiar em mim? Como eu iria confiar neles? Mas eu disse, é tudo ou nada. Vocês têm que prometer que vocês não vão contar para ninguém. Nem para os irmãos de vocês da outra sala. Né? Porque tem, né, em escolas tem muitos irmãos, né? Que estudam em outras salas. Nem para eles vocês contam. Posso confiar? Segredo nosso, professor. Ótimo. Bem, então eles já estavam pintados, né? Estavam maquiados, vestidos. Eita, que emoção. Gente, eles ficaram tão encantados, vibraram tanto. E aí, o diretor mandou recado. Professor novo que chegou aí, tá atrasando tudo, não sei o quê. Tá bom, professor novo que chegou aí para revolucionar essa escola. Aguarde. Quando eu abri a porta, meu amigo, minha amiga. Ah, meu Deus do céu. Esses meninos saíram, esses meus super-heróis saíram da sala, pintando 7, bordando 8. Esses alunos mórbidos que estavam com a autoestima baixa saíram com aquelas capas de super-heróis enormes. Saíram com. Muitos estavam na mão com. Eu levei aqui de casa, tinha aquela rede de aquário, né? Que você limpa aquário, não tem uma redezinha. Então, eu levei isso também. É o caça-mosquito, né? Então, eu levei isso. Saíram com isso na mão. Saíram. Eu levei cetros, levei tridente também, sabe? E aí, tinha pessoas de diabo também, viu, gente? Levei tudo que eu tinha, as fantasias todas. Tinha mais, ora, eu tinha mais aqui o meu Halloween só tinha, né? A maioria das fantasias eram fantasias de Drácula, essas coisas assim. E aí esses meninos saíram pelas portas, quando eles chegaram na rua, que os alunos todos estavam de farda, e só a minha turma do terceiro ano que estavam pintadas e vestidas de super-heróis. Gente, causou um impacto tão grande, que a escola inteira ficaram assim, ó, boquiabertos. Disse, não, é impossível, esse professor é um louco. Agora essa turma enlouqueceu, o terceiro ano enlouqueceu de vez, né? Porque como é que ele consegue vestir essas pessoas logo o terceiro ano? Não, esse professor é um maluco, só pode ser. E realmente, de fato, eu sou um professor maluco, viu, gente? Quem me conhece, meus alunos sabem. Meus temas em sala de aula, meu comportamento é de professor maluco mesmo. Mas eu adoro, e eles também adoram. Gente, sala de aula não é pra gente ficar ali, não, é naquela engessar, sabe? Aquela coisa séria, aquela. Não, na sala de aula a gente leva balões, a gente leva. Eu tenho um boneco aqui que eu levo, boto som, tá? E eu brinco de passa-repassa, e a gente vai pulando e vai brincando e vai interagindo com o assunto, né? E aí o assunto se torna. Os alunos apreendem o assunto com mais facilidade, porque é um momento de descontração, de brincadeira. Então, é legal você utilizar essas estratégias em sala de aula. Eu sempre fiz isso. Quem é meu aluno sabe disso muito bem. Então, foi fantástico. O diretor da escola ficou boquiaberto. Os professores, gente, inacreditável. E aí, meus alunos incorporaram mesmo aquelas capas, né? Aquelas fantasias e saíram nas ruas. E a escola ficou assim, ó, invejando o terceiro ano. Queriam também. E digo, não tem fantasia, não. Eu trouxe. Nossas fantasias foi a conta. Não sobrou nenhuma mais, não. Não tem fantasia. Tá? Em outra oportunidade, a gente pensa em vocês participarem. Mas agora é só o terceiro ano que vai brilhar. Gente, o terceiro ano brilhou, pasmem. Quando nós encontramos, né? Quem queríamos encontrar, todas as escolas estavam fardadas, menos o terceiro ano, mórbido, apático, morto-vivo, que não estava fardados. Eles estavam
de super-heróis. Eles estavam fantasiados. E chamou a atenção da mídia. E aí, para encerrar essa parte, né? Nós fomos muito elogiados pelos professores, pela direção da escola, né? E essa turma, ela mudou completamente. Mudou completamente. E eu sempre dizia para eles, quando a gente, eu lembro que em sociologia, agora eu lembrei, uma das disciplinas eu dava era sociologia. Em sociologia eu trabalhava com eles, eu lembro, eu trabalhei Código de Defesa do Consumidor. Nós lemos todo o Código de Defesa do Consumidor. Nós tínhamos um livro menor e eu lembro que a gente trabalhou esse livro e foi muito legal, né? Foi o que ficou na minha memória. Eu trabalhei várias coisas, mas o Código de Defesa do Consumidor é o que eu costumava trabalhar em sociologia, em sala de aula. Eles vi muito e teve um outro a escola, então as outras turmas queriam agora participar de tudo. Ficavam pedindo, professor, a gente quer participar do terceiro. Tudo que acontecia na escola, gente, as outras salas queriam fazer parte do terceiro ano. Professor, vamos juntar a turma, vamos juntar a sala. Os professores ficavam me pedindo, vamos juntar o segundo com o terceiro ano, professor? Vamos juntar o primeiro, o segundo, o terceiro ano, o que é que o senhor acha? Vamos juntar o ensino médio nessa dinâmica, nessa, né, campanha. Não, gente, não. Cada professor se responsabiliza por uma turma. E a gente vai trabalhar as turmas. Eu trabalho no ano, então. E aí criou, as pessoas ficavam sempre esperando, criavam expectativa em relação ao terceiro ano, porque o terceiro ano sempre se superava e a turma ficavam, sabe, criando exatamente aquela vontade de o terceiro ano se tornou que era o meu terceiro ano na minha época, né? Era um terceiro ano que a gente se orgulhava de ter, de ser e de estar ali. Eu lembro que teve campanha sobre a paz, né? Um bairro aqui próximo da escola, é um bairro muito violento, e aí nós fizemos uma campanha da paz. E aí o terceiro ano, né, nós fizemos todo um planejamento da nossa campanha. Só para resumir, fizemos um trabalho muito interessante, né, com slides, foi muito legal. E para essa campanha, eu preciso falar para vocês que o ápice da campanha foi uma música que colocamos e a soltura de uma pomba branca. Essa pomba nós estávamos todos os alunos e essa pomba, né, no terceiro ano soltou uma pomba branca, né, que sobrevoou a casa toda aquela turma que estava ali no pátio. Em seguida, essa pomba ficou no Comongol. E essa pomba permaneceu durante todo o período que nós estávamos ali, naquela campanha sobre a paz. E os alunos ficavam olhando o tempo todo para a pombinha, que a pombinha não queria voar, queria assistir. E ela ficou até o final. E aquela pomba branca foi interessante porque essa campanha da paz, todas as escolas da Redondeza, né? As mesmas escolas que participaram da campanha da dengue, de combate à dengue, também participaram da campanha de promoção da paz. E a nossa escola, e aí teve uma gincana. A escola que fizesse um trabalho, né, diferenciado, né, ia ser escolhida para participar de uma tarde, de um dia em um clube. E aí nós participamos, e era ao vivo em uma rádio. É uma rádio aqui, né, de Salvador. E aí levei toda a minha turma, e as escolas levaram também as turmas. E aí teve perguntas, né, perguntas de história, perguntas em geral, matemática. Acreditem. Quem ganhou? Quem ganhou, gente, esse dia inteiro de graça nesse clube aquático aqui em Salvador? O terceiro ano, o meu terceiro ano. Eles ganharam essa gincana da paz. Eles ganharam porque eles promoveram uma campanha interessante, né? E a soltura da pomba branca foi o ápice. E a participação, né, dessa rádio aqui em Salvador, eles respondendo perguntas, né?
Foi uma gincana, na verdade. Foi uma gincana. Aí, nesse momento, já era uma gincana. Era um segundo momento da campanha. Era uma gincana. E eles, ao vivo, eles responderam as perguntas e foram e ganharam a gincana. O terceiro ano ganhou a gincana. E nós fomos para esse clube aquático aqui de Salvador, de graça. Ficamos o dia inteiro com o terceiro ano lá. Jogamos vôlei, né? Fomos para a quadra, para a piscina, tobogã, né? Fizemos tantas atividades, almoçamos. E o terceiro ano não era mais o terceiro ano. Aquele terceiro ano, apático, mórbido, tinha ficado lá atrás. Era diferente. Eram pessoas que participavam, que vibravam, que traziam ideias. Né? E quando a gente começa a envolver as pessoas nos nossos propósitos, nos nossos objetivos, né? Quando a gente valoriza o aluno, né? É o aluno e qualquer outra pessoa, amigo, no trabalho, na família, né? A gente valoriza e a autoestima daquela pessoa fica tão grande que a pessoa consegue se superar, a fazer coisas a descobrir potencialidades, né? A superar seus limites. E eu percebi que o problema não estava nos alunos, estava na condução dos professores em relação àquela turma. Porque a nossa proposta fez toda a diferença naquela turma ali, na vida daqueles alunos. Eu lembro que... Fernanda está dizendo verdade. Eu lembro que nessa disciplina de sociologia, eu ensinava como fazer currículo, né? Porque eles estavam no terceiro ano, eu tinha conseguido algumas bolsas de estágio e precisava sortear entre eles. E eu ensinei a fazer currículos. E eu lembro que eles diziam assim, professor, eu não posso colocar o endereço do meu, eu não posso colocar no currículo que eu moro. Eu disse, você não consegue. Claro que eu já imaginava por quê, né? Porque é um bairro discriminado. Se eu coloco no meu currículo que moro nesse bairro, claro que eu não vou dizer o nome do bairro aqui, né? Ninguém vai me chamar para ser estado desse local, porque eles vão achar que eu sou uma pessoa que eu faço parte do tráfico, que eu faço, né? Que eu uso drogas, que eu sou uma pessoa errada. Então eu não posso colocar o bairro, eu vou ter que omitir esse bairro aqui, eu vou trocar o bairro, vou colocar outro. Aí eu disse, faça exatamente isso. Não o bairro que você mora, já que você acha que a pessoa ela vai te... Eu sei que realmente isso acontece, né? É óbvio que acontece, não era para ser, mas acontece. Então nós conseguimos colocar para estagiar, né, alguns alunos daquela turma nessa empresa, através dessas bolsas que nós conseguimos de uns amigos. Então foi interessante, né? Então essa turma ela nunca mais foi a mesma depois desse choque que nós demos, né? Autoestima de elevar ao dos meninos. E eles ficaram, eles riam, eles brincavam, eles pulavam. E a turma toda, gente. Eu sei que nós terminamos. Eu saí daquela escola com nos querendo participar, sempre com o terceiro ano. A coisa mudou completamente. A autoestima dos meninos realmente mudaram. Foi incrível com o terceiro ano que eu tive. Então, aí vocês imaginam, né? A gente traz isso pro dia a gente imagina como a gente pode mudar a vida das pessoas, tanto para cima como para baixo. E nós iniciamos a nossa live falando exatamente sobre isso, sobre pessoas do nosso convívio que costumam criticar, mas com críticas que tiram a nossa autoestima, com críticas que nos colocam para baixo. Isso é muito perigoso, né? Nós aí encontramos com um problema muito sério. E nós dissemos que essas pessoas que têm esse costume é a pessoa que tem um palhaço chamado, que nós apelidamos como o crítico, né? O crítico. Eles criticam tudo, nada está bom. E muita gente que não tem essa postura de estar criticando as pessoas, quando elas passam a conviver, elas absorvem, elas passam a ser críticas também. Essa crítica doentia, né? Elas passam a reproduzir. Eu conheço pessoas que não eram assim.
E depois que elas conviveram, elas casaram, elas aprenderam a ser igual o marido, né? Marido criticava tudo, marido falava da família da mulher, metia o pau, dizia que tudo estava errado lá, sempre estava errado. E a mulher começou a incorporar isso, dizer que realmente na família dela tudo estava errado, tudo ela passou a criticar na família dela, porque o marido tem esse comportamento, esse perfil crítico, ele critica tudo, tudo dos outros é ruim, tudo dos outros é negativo, o dele é o melhor, tudo que é dele é o melhor, esse é o melhor. As pessoas que eles se relacionam sempre têm o melhor. Aí ele começa a fazer comparação com aquilo que você apresenta, com o teu carro, com a tua roupa, com a tua casa, com o móvel que você comprou. Tudo ele faz comparação e para ele nada seu é bom, tudo seu é inferior. O dele é que é bom, o dos outros que ele conhece é que é bom. E a mulher dele incorporou isso também. É impressionante. Aí eles falam do sofá, que o seu sofá não presta, da casa, da pintura da tua casa. Ele começa a enxergar coisas. Gente, o crítico, esse palhaço crítico, ele não consegue ver a beleza em nada. Ele não consegue ver nada normal, nada perfeito. Tudo para ele é imperfeito. Então, nós dissemos que essa pessoa ela tem esse palhaço crítico que está no domínio de posição e autoridade, aí trabalha com superioridade, inferioridade, ele se sente um pavão e ele também se sente um João Ninguém, está no domínio das rivalidades, da imparcialidade, do autorrespeito, temperança. Esse é o ponto 7 do Eneagrama dos perfis dos domínios da consciência. Nós falamos também que tem o ponto 6 e o ponto 5. O ponto 6 é o domínio de trabalho e atividades, é luta, preguiça, burro de carga, rendido, preocupações, relaxado, responsável e fortaleza. E o grupo 6, o domínio 6, é o domínio de interação social, intromissão, insociabilidade, introído, retraído, ódio, odioso, atencioso, sociável e desapego. Então, é exatamente isso que acontece. E essa parte aqui do domínio de interação social, para mim, é o que cabe muito bem, né? E é muito mais compreensivo quando se fala de ele é intromisso, né? É insociável, uma pessoa que é crítica, né? Ele é intrometido, ele é retraído também, porque muitas vezes ele não tem a capacidade, a coragem de chegar e fazer a crítica abertamente. Ele faz crítica para alguém próximo a você, tá? Porque ele sabe que vai atingir você. Aquela pessoa vai, ele tá mandando, a pessoa vai chegar para você e vai contar, vai dizer. Muitas vezes a pessoa não diz, né? Foi falando de tal que disse que o seu que você fez é errado, mas ela diz, ela passa a incorporar a fala, ela passa a dizer, acreditar, a ser um crítico destrutivo, e ela vai criticar você. Então, esse domínio da interação social, né, o retraído, introvertido, ele também tem esses argumentos, né, essas estratégias, né, ele é uma pessoa maquiavélica, manipuladora, ele muitas vezes manda um recado para você, ele fala aqui porque sabe que alguém vai repetir. Bom dia, Ed, bom dia a todos da live, meu joinha. Obrigado, Enigmas, Histórias e Contos. Seja bem-vindo, meu querido. Já estou no fim da live. Seja muito bem-vindo, tá? Nós falamos, estamos 1 hora e 4 minutos na live falando sobre os eneagramas, né? Da intensidade das portas, os pontos de choque, dos instintos também. Sobre o crítico, é o palhaço crítico, né? Que nós temos 9, 10 palhaços e trouxemos hoje para conversar sobre o palhaço crítico. E a gente está trazendo aqui o perfil da pessoa que é crítica, né? Aquela crítica destrutiva, né? Que leva as pessoas para baixo. E também falamos sobre a experiência, né? Quando eu trabalhei em sala de aula com uma turma do terceiro ano, que eram pessoas que tinham autoestima muito baixa, e eu comecei a trabalhar essa autoestima dos alunos e a gente conseguiu um sucesso naquela turma, né? Uma turma que era vista como alguém muito mórbido, uma turma apática, passou a ser invejada, né? Desejada
por toda a escola, e foi muito legal. Então, Enigma, seja muito bem-vindo. Enigma já entrou em contato comigo, já falou que ele está na reta final de produzir, para lançar, né, aquele conteúdo, aquele vídeo sobre a minha experiência sobrenatural. Eu imagino que daqui a 2 semanas o vídeo já está saindo, tá? Lá no canal dele, e eu estou muito ansioso. Então, que bom, eu agradeço a participação de vocês, tá? Na nossa live, foi muito legal, gostei muito. Eu lembrando que as minhas lives, eu geralmente eu não planejo, tá, gente? Eu chego, abro a câmera e decido falar sobre algo e a gente vai conversando, vai surgindo, porque nesse momento que a gente testa os nossos conhecimentos, né? Porque quando a gente liga uma câmera e a gente começa a conversar, escolhe algo para conversar, vem todo aquilo, julgamento, flores, né? Vai entrar o conhecimento que você tem e você passa a ter um conteúdo, né? Seja lá esse conteúdo relevante, positivo, ou tem uma relevância negativa. O, o que importa é que você tem que ter coragem para começar a falar sobre determinado assunto, né? Abrir a tua câmera e começar a fazer live. O propósito é continuar com as minhas lives. Eu passei 2 semanas sem fazer live e agora estou retomando as minhas lives, lembrando a vocês que visitem o meu canal, porque ontem eu postei o meu vídeo sobre tag dos pés, que foi um desafio da Cida Empoderada, e eu cumpri o desafio, e é um tag de pés masculino diferenciado. Tá? Eu conheço um tag dos pés masculino, mas sem ser pretensioso, o tag dos meus pés, que eu fiz ontem, dos meus pés, foi muito diferenciado. Assim como eu costumo ser, diferenciado. Um beijo no coração de vocês, obrigado pela participação, tá? Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes na live. Eu não consigo ver o nome de todos, eu estou fazendo essa transmissão via smartphone, eu tenho dificuldades em ver as mensagens, mas eu quero lembrar aqui que está presente conosco a Magda Altafine, Enigmas, né? Enigmas, Histórias e Contos, teve várias pessoas, tá? Obrigado a todos que, imagino que Adriel também esteve, se eu não estou